Boa tarde mais uma vez. Eu sou a professora Cristine Mouta, sou primeiro tenente da Marinha do Brasil. Eu sou professora de vocês de redação e de língua portuguesa no ensino médio. Lembrando que são duas disciplinas distintas no ensino médio, ou seja, vocês vão fazer uma avaliação de língua portuguesa e vocês vão fazer uma avaliação de redação. Você vai ter uma nota para a língua portuguesa e você vai ter uma nota para a redação. Se você deixar de fazer a avaliação de redação, você vai ficar com a nota 0, né? Assim, se você deixar de fazer, perdeu o prazo, não fez a avaliação de língua portuguesa também, vai ser atribuída a nota 0. Especificamente na disciplina de redação, no ensino médio, nós temos uma parceria com uma plataforma chamada Imagine. A Imagine é uma plataforma de correção de redação. Vou mostrar aqui para vocês que você não precisa pagar para ter acesso à plataforma. Ou seja, ela existe de forma secular, qualquer aluno de qualquer escola pode ter acesso, desde que ele faça uma conta e ele compre os créditos. Como se trata de uma parceria entre o Colégio Militar de Manaus e a empresa Imagine, vocês não vão custear, vocês não vão precisar pagar para fazer a avaliação de vocês. O que vai acontecer nesta semana e na próxima, eu e a professora Rossélia, que é do segundo e terceiro ano, nós estamos inserindo os alunos na plataforma, porque no primeiro ano vocês seguem a FGB, a Formação Geral Básica, mas no segundo e no terceiro ano já há uma especificidade, que são os itinerários, CAMIL ou CAUNI. Então, como é que vai funcionar? No dia da prova de vocês, de redação, lembrando que a nossa prova de redação, ela só dura 3 dias. Por exemplo, começou dia 10 de março e vai até dia 17 de março, A1. Vocês vão ter o período de 10, 11 e 12 para enviar a redação de vocês. Começa o horário de Brasília, à meia-noite, e termina às 23h59. Vocês vão acessar o ABA, vai ter a capa da prova, vai ter o link que você aperta e vai te redirecionar para a Imagine. Chegando aqui, você vai colocar o seu usuário, que é KXM, maiúsculo, e o número da sua matrícula. E a senha, a princípio, vai ser uma padronizada para todos. Depois que vocês fizerem o primeiro acesso de vocês podem mudar essa senha. Quando você entra na plataforma, tem temas. Quando estiver disponível a avaliação, vai estar SEAD, primeiro ano, A1, redação. Ou seja, aquela é a avaliação de vocês. No AVA, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar a capa da prova e a folha para você escrever sua redação, que é padronizada, sabe aquelas folhas de prova? Aí vai estar nome da professora, o seu nome para você escrever, A1, o prazo. E onde é que eu encontro o tema da redação? O tema e os textos motivadores, que é só um arquivo, você encontra na plataforma Imagine. Assim que você abrir a sua avaliação, ao lado tem texto de apoio, material de apoio. Lá você encontra esse texto motivador. Você baixa essa folha, lê com atenção, redige, é manuscrito, não é digitado, tá? Redige a sua redação, escaneia, carrega em formato PDF, porque a plataforma só aceita em formato PDF, sobe. Uma vez que você enviou, você vai aguardar a correção. Eles demoram, em média, 5 dias, depois que termina o prazo de avaliação, eles demoram, em média, 5 dias, até às vezes até antes, para corrigir. Eles corrigem e lançam uma nota. Uma suposição, A1 do Lucas foi 950. Depois que eles lançam as notas, que você tem acesso, eu vou fazer uma segunda análise.
Que segunda análise é essa? Eu vou ver se você enviou na folha correta, na folha que é de avaliação, se não está digitado, se não está numa folha de caderno, avulsa, qualquer, que não seja a folha da avaliação de redação, tá? Lembrando que é uma avaliação. Professora, eu não concordo com essa nota. Eu não concordo, eu não acho que é justo pegar 500 nessa redação, nessa avaliação. Você tem direito de pedir uma recorreção lá pela plataforma. Assim que eles recorrigem, eu analiso novamente, eu leio redação por redação, eu seleciono alguns modelos para a gente trabalhar nas aulas, para ficar como exemplo para vocês, tá bom? Então, o que vocês vão fazer na plataforma? Vocês vão enviar a redação de vocês, acessar o texto de apoio, ou seja, os textos motivadores, ler o tema da redação, escrever, escanear e enviar. Não existe aula pela plataforma Imagine, tá? Embora tenha alguns vídeos interessantes que vocês podem assistir, mas a aula, ela acontece normalmente pelo aula. Assim que o acesso de vocês que o acesso for liberado, eu coloco lá no grupo da sala de aula e vocês já vão testando, ver se vocês conseguem acessar a plataforma e qualquer problema, não estou conseguindo, não consigo acessar, aí vocês entrem em contato que a gente ajusta. Tranquilo? Deu para entender? Sim, professora. Na próxima semana, na semana 3, eu disponibilizei também uma videoaula, explicando os critérios de avaliação da disciplina de redação, como é que você acessa, tá bom? Lá vocês também vão poder tirar as dúvidas de vocês. E tem um informativo Imagine também na sala de aula de redação que vocês podem assistir. Então, vamos à nossa aula de hoje. O nosso primeiro gênero deste ano, né, é o gênero notícia. As primeiras aulas de redação abordou a tipologia textual e o gênero textual, né? E dentro dos gêneros textuais, eu tenho um gênero que ele é muito corriqueiro. Ele está no nosso cotidiano, que é a notícia. A notícia mescla tanto a prosa, né? Porque é um texto escrito em parágrafos, quanto narra de forma objetiva um fato. O que é a notícia? É a narração de um fato. Só que essa narração ela não pode ser subjetiva, não é como uma narrativa, um romance, um conto, uma crônica. É uma narrativa objetiva. Por quê? Porque faz parte da esfera jornalística. E quando se trata da esfera jornalística, essa linguagem ela precisa ser objetiva e clara. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o gênero discursivo notícia e identificar as características e as peculiaridades desse gênero, tá? Então, vamos lá. O que é a notícia? É um gênero textual que pertence à esfera jornalística. Ele não é literário. Se ele não é literário, eu não tenho uma linguagem subjetiva. Se ele não é literário, eu não posso escrevê-lo em estrofes, eu tenho que escrevê-lo em prosa, ou seja, em parágrafos. Se ele não é literário, ele é claro, ele é conciso, ele vai direto ao ponto, porque a finalidade é comunicar sobre um fato. Esse fato, eu vou precisar indicar onde ele aconteceu, com quem, mas mais à frente a gente vai ver. Está presente no nosso dia a dia, é encontrado em meios de comunicação, pois trata-se de um texto informativo. Quem é responsável? Qual é o suporte? Quando eu falo de suporte veículo, quem é que transmite esse texto? Quem é que fornece esse texto para a sociedade? Os meios de comunicação. Para que sejam os meios de comunicação, essa fonte ela precisa ser segura e assegurada de que esse fato ele realmente aconteceu, ele é fidedigno, tá? Qual é a estrutura desse texto? A estrutura do texto da notícia ela é muito engessada. Não te dá margem para escrever fora do script.
A estrutura do gênero notícia vem, primeiro parágrafo, lead e desenvolvimento. O que eu não posso confundir a notícia com o gênero expositivo, né? Eu não posso confundir com o gênero dissertativo argumentativo, onde eu preciso dar o meu ponto de vista. Apesar de ser narrativo, eu não posso escrever e florear uma história como se fosse um conto, um romance, uma crônica. Por quê? Porque esse gênero, ele tem uma estrutura fixa. Ele tem uma estrutura que não te dá margem de escrever fora dessa estrutura, tá bom? Apesar, olha aí, ó, o que a gente encontra de parecido com uma narrativa? Tempo. Só um minutinho aqui. Tempo, espaço e as personagens envolvidas. Só que essas personagens, elas não são criadas. Eu parto do princípio de que esse fato aconteceu. Eu vou mesclar a tipologia descritiva e narrativa para gerar esse gênero. Quais são as principais características da notícia? O objetivo é ser informativo. Então, se você encontra uma questão que fala qual é a finalidade da notícia, qual é a finalidade do gênero textual notícia, é informar sobre algo, sobre um evento, sobre um fato. Eu vou descrever os fatos, a passo que eu também vou narrá-los. São textos curtos, objetivos e concisos. São veiculados nos meios de comunicação. Na década de 90, onde é que eu consumia essa notícia? No jornal impresso, né? Por isso que o texto, o gênero notícia, ele é curto. Por quê? Porque a produção de um jornal, ela era muito rápida, né? De um dia para o outro, a notícia tinha que estar ali nas bancas de jornal. Então, havia um espaço reduzido para as notícias. Por quê? Porque precisava ser algo muito conciso, que é para dar tempo do editor, tanto produzir quanto revisar esse texto. A linguagem é formal. Se eu falo de linguagem formal, ou seja, eu vou usar a norma culta da língua portuguesa. A norma culta não, desculpe-me. A norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, eu vou escrever conforme a gramática normativa. Eu não posso usar, por exemplo, uma linguagem conotativa. Eu não posso usar uma linguagem literária. Por quê? Porque essa linguagem, especificamente da notícia, precisa ser uma linguagem clara e objetiva. Eu também não posso usar uma variação regional. Ou seja, há algumas expressões que a gente usa aqui em Manaus, aqui no Amazonas, que talvez elas não sejam entendidas pelos falantes da língua portuguesa no Nordeste do país. Então, a primazia da linguagem aqui é o quê? A norma padrão da língua portuguesa. Textos com títulos. Há um tempo, nós usávamos como manchetes, e as manchetes vinham no jornal, assim, em letras garrafais, né? Que era para chamar a atenção daquele leitor. Nós chamamos de manchete ou de título. Eu posso ter um texto abaixo do título, que é tipo um resumo, um texto auxiliar desse título. Os textos, eles são impessoais, ou seja, eles são escritos em terceira pessoa, nunca em primeira pessoa, nunca eu acho, eu vi, nós vimos, nós percebemos, não, sempre em terceira pessoa. É perceptível, a gente vai ver lá no texto dissertativo argumentativo. Discurso indireto, ou seja, o autor do texto fala pelos personagens que estão sendo citados. Como assim? A notícia entrevistou, selecionou um personagem envolvido naquele fato e quer citar o que o personagem falou, né? Então, essa citação, esse discurso vai ser em discurso indireto, ou seja, o autor do texto estará falando pela personagem. Exemplo, a moradora disse que percebeu os fogos na noite de segunda-feira na cidade de Manaus, por exemplo.
Não, a moradora disse, abre aspas, eu percebi os fogos na cidade de Manaus. Esse exemplo que eu acabei de dar é em discurso direto. O primeiro exemplo que eu dei é em discurso indireto. E que fatos eu vou abordar? Fatos reais, atuais principalmente e cotidianos, né? Vou falar sobre um evento, vou falar sobre algo que aconteceu na minha cidade, que é de relevância para a sociedade. Não é qualquer fato, é um fato que seja relevante para a sociedade. Tranquilo até aqui? Sim, professora. Compreendem? Sim. Qual é a estrutura da notícia? Como eu falei para vocês, a notícia ela tem uma estrutura muito fixa, né? Embora mescle a tipologia descritiva e narrativa, eu não posso fugir dessa estrutura. Então, eu tenho um título que pode resumir o que a notícia trata. O primeiro parágrafo da notícia nós chamamos de lead. Você vai fazer um resumo desse fato. E esse resumo vai indicar o que aconteceu, ou seja, o fato, como aconteceu, onde aconteceu, quem está envolvido e talvez, isso não é uma obrigação, por que aconteceu. Exemplo, na segunda-feira, 10 de fevereiro, na cidade de Manaus, alguns moradores perceberam fogos de artifício sendo propagado, vamos dizer assim, durante a noite, né? Aqui eu tenho o lead de uma notícia simples, sucinto, e eu estou abordando nesse parágrafo o que aconteceu, onde, quando. Eu posso colocar também o porquê aconteceu, desde que você saiba o que, esse porquê, né? Do fato, do evento. O segundo parágrafo, você vai acrescentar outras informações. Aí eu posso trazer uma citação, eu posso trazer alguém que estava envolvido naquele fato. Lembrando que para introduzir a fala, né, desse agente, desse personagem, eu preciso usar o discurso indireto. Então, tanto no segundo, no terceiro ou no quarto parágrafo, que já é demais, né? Um texto com uma notícia com 4 parágrafos é uma notícia muito extensa, geralmente tem 2 parágrafos ou no máximo 3 parágrafos, porque se trata de um texto curto e objetivo. Então, esse segundo e esse terceiro parágrafo, eu vou acrescentar outras informações que sejam pertinentes para o meu leitor. Aqui, deixa eu apagar para vocês. Aqui eu tenho uma notícia. Deixa eu aumentar aqui. Não consigo. Aqui eu tenho ilha grega de Santorini é atingida por 200 terremotos. Aqui. As escolas foram fechadas na segunda-feira, 3, aqui faltou dizer, né, de quando, na icônica ilha grega de Santorini, depois que uma série de 200 terremotos sacudiu o popular destino turístico nos últimos dias. Aqui, ó, no primeiro parágrafo, eu tenho o que eu chamo de lead. É imprescindível que neste primeiro parágrafo eu indique com quem, onde, quando. Aqui, as escolas foram fechadas. Com quem? Quando? Na segunda-feira, dia 3. Onde? Na ilha grega
de Santorini. Por quê? Porque os terremotos sacudiram o destino turístico nos últimos dias. Então, o lead eu tenho com quem, quando, onde e por quê, de forma sucinta. O que eu não posso colocar eu observei que, né, sabe-se que os terremotos nessa área, eu não posso, não se trata de um texto com opinião, se trata de um texto narrando um fato. A partir desse primeiro parágrafo, aqui eu tenho meu primeiro parágrafo, a partir dele, no segundo e no terceiro, eu só vou acrescentar informações. As autoridades também aconselharam os moradores a evitar grandes aglomerações em ambientes fechados, a ficar longe de vários portos, incluindo o antigo porto de Fira, logo abaixo da capital da ilha. As escolas também foram fechadas nas ilhas vizinhas, Mar Egeu, Anafilos e Amorgos, acho que é assim, disseram as autoridades no domingo. Entre sexta-feira e até, nós temos um texto com 4 parágrafos, do segundo ao 4º parágrafo, eu só estou trazendo outras informações pertinentes ao fato que está sendo relatado no primeiro parágrafo. O que não é uma notícia, gente? Um texto meramente narrativo com personagens descrevendo o ambiente na ilha de Santorini, onde acontece isso, aquilo, a vizinhança, o personagem. Eu vou descrevendo o espaço, eu vou descrevendo os personagens, não é uma notícia. Quando se trata de um texto expositivo, eu vou expor minha opinião ou eu vou argumentar sobre um fato, não é uma notícia. Na verdade, a notícia é um texto muito simples. Por quê? Porque eu observei o fato aconteceu, eu vou narrar esse fato a fim de informar os meus leitores sobre o que aconteceu. A finalidade é simples, eu estou informando sobre um fato. Para informar sobre este fato, eu preciso usar uma linguagem objetiva e clara. Se é objetiva e clara, eu vou usar uma linguagem que segue a norma padrão da língua portuguesa. É um texto curto, porque ele precisa ser objetivo, e ele não é um texto que cria um fato. Ele já parte de um fato que aconteceu no cotidiano. Qualquer fato? Não, um fato que é importante para a sociedade. Basicamente é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta sobre esse gênero? Lembrando que vai ser o primeiro gênero que vocês vão produzir para avaliação. Não, professora, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Não. Na Professora? sala de... Oi, pode falar, Kaique. Eu tenho uma dúvida sobre limite de linhas. Pois é, na redação, na folha de redação de vocês, eu sempre coloco o mínimo e o máximo, tá bom? Geralmente, nós seguimos, quando é texto dissertativo argumentativo, que segue o modelo do Enem, o mínimo são 10 linhas. Mas você consegue fazer um bom texto com 10 linhas? Um texto que garante 10 pontos? Não, né? Aí você escolhe entre 10 e 30, que é o máximo de linhas que você pode escrever no texto, na redação do Enem. Aqui especificamente, eu também vou deixar 10 linhas, por quê? Porque a notícia é um texto mais conciso, mais curto, e não requer tanta abordagem quanto no texto dissertativo argumentativo, numa crônica argumentativa que nós vamos ver este ano, na reportagem que nós vamos ver na próxima semana, por exemplo, é um texto mais amplo, que traz mais pesquisas, mais dados. Professora, eu posso incluir um dado, uma pesquisa que está relacionada a esse fato? Pode, desde que esse dado não esteja no primeiro parágrafo, ou no segundo, ou no terceiro, que são específicos para outras informações. Tudo Alguma bem, dúvida? obrigado. Por nada. Alguma dúvida?
Não, professora. Não. Então, eu vou deixar para a próxima semana uma videoaula sobre a plataforma Imagine, um exercício sobre notícias, já preparando vocês para escrever. E já vou se conseguirmos cadastrar todos os alunos, eu vou enviar uma mensagem no grupo para vocês tentarem o primeiro acesso ali na plataforma Imagine, tá bom? Lembrando que, mais uma vez, vocês vão entrar no AVA, baixar a folha da avaliação, escrever na folha da avaliação, escanear e subir em PDF pela plataforma. Tranquilo? Sim, professora, eu tenho uma dúvida da plataforma. Pode falar. Eu acho que, eu não sei se eu entendi errado, mas a senhora tinha falado que o login ia ser KXN? KXM. AM? E M M. Isso. M maiúsculo. Mais a matrícula de vocês. KXM e a matrícula de vocês. E aí a senha vai ser uma senha padrão. Do primeiro acesso você consegue configurar essa senha. Vou trocar essa senha. Tá bom, obrigada. Mas assistam ao tutorial que está informativos plataforma Imagine. Tem um documento lá que nós disponibilizamos com todas as informações pertinentes à plataforma, tá? Sobre acesso, sobre como é que o layout da plataforma, onde você encontra essa proposta de redação, que é a avaliação que nós chamamos. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, professora. Não, então nós nos encontramos semana que... Oi, pode falar, Helena. O subtítulo, ele é obrigatório? Ele não é obrigatório, tá? O que é obrigatório? Título. O primeiro parágrafo precisa ter a lead, que são essas informações básicas. Onde, com quem, quando, por que aconteceu. E um parágrafo a mais ou 2 parágrafos a mais. Eu também não posso ter uma notícia apenas com um parágrafo, tá? Eu preciso ter no mínimo 2 parágrafos e o título da notícia. Lembrando que o título da notícia é um resumo do fato, não é a explicação completa do fato. Por quê? Porque essa explicação, essa narrativa sobre o fato vai acontecer no primeiro parágrafo. Entendeu, Helena? Sim. Alguém mais? Alguma dúvida? Não, professora. Então, nós ficamos por aqui. Semana que vem nós temos mais uma aula sobre diferença de reportagem para notícia. Tá bom? Tá bom, prof. Beijos. Até a próxima. Obrigada pela aula. Por nada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.